e é aí que começa uma cascata de processos que levam ao envelhecimento e às doenças. Cientistas da China descobriram que a carga eletrostática e o pequeno tamanho das partículas nanoplásticas permitem que penetrem profundamente na célula e se acumulem até mesmo dentro das mitocôndrias, perturbando a sua função. Tal condição é conhecida como disfunção mitocondrial, um estado em que as mitocôndrias não conseguem mais desempenhar suas funções essenciais. Para efeito de comparação, uma mitocôndria tem aproximadamente o tamanho de uma bactéria, enquanto uma partícula nanoplástica é dezenas de vezes menor. Jeffrey Long, oncologista de radiação com muitos anos de experiência clínica e especialista em exposições ambientais e perubóforo, seu impacto na saúde humana, explica os processos intracelulares destrutivos desencadeados pelos nanoplásticos. Eles podem entrar na célula e danificar partes críticas da célula, principalmente as mitocôndrias. As mitocôndrias em cada célula do corpo humano são uma espécie de máquina de energia. Produz a matéria-prima que fornece energia para todo o resto da célula. E é assustador compreender, e cada vez mais com o aumento dos estudos científicos, que as nanopartículas ou nanoplásticos, à medida que entram, estão, na verdade, danificando as mitocôndrias, aquela parte da célula produtora de energia. Eles também danificam a parte da célula envolvida na divisão e reprodução chamada DNA. E certamente podem afetar outras moléculas e proteínas dentro da célula. As mitocôndrias são o centro de energia e sinalização da célula. Eles regulam o metabolismo, controlam o crescimento e a divisão celular, protegem contra o estresse oxidativo, modulam a inflamação e as respostas imunológicas e desencadeiam a morte celular programada. Uma de suas principais funções é a respiração celular, o processo pelo qual a energia é produzida. A energia no corpo humano é gerada da seguinte forma. Primeiro, as proteínas, gorduras e carboidratos dos alimentos são decompostos em moléculas simples. Essas moléculas então entram nas mitocôndrias, de onde os elétrons são extraídos delas. Os elétrons se movem ao longo de uma cadeia especializada de proteínas, como uma corrente elétrica passando pelos fios. Este fluxo de elétrons impulsiona a maquinaria energética mitocondrial, resultando na produção de ATP, o combustível universal que alimenta todos os órgãos e tecidos. Uma única mitocôndria pode produzir até 10 milhões de moléculas de ATP por dia. No entanto, o nanoplástico carregado eletrostaticamente interfere nesse processo delicado. Suas partículas atrapalham o movimento dos elétrons e reduzem a eficiência da síntese de ATP. É semelhante a uma usina onde a fiação começa a entrar em curto-circuito, o gerador falha. A produção de energia cai e todo o sistema começa a falhar mais rapidamente. As mitocôndrias possuem seu próprio DNA, um conjunto de instruções para a produção de energia. Sem ele, as mitocôndrias não conseguem gerar energia e a célula perde gradualmente a sua fonte de energia e começa a deteriorar-se. A exposição aos nanoplásticos faz com que mutações se acumulem rapidamente no DNA mitocondrial, prejudicando ainda mais a função mitocondrial. Estudos publicados em 2023 demonstraram que nanopartículas de poliestireno de 50 nanômetros reduzem drasticamente a produção de ATP e aumentam o número de mutações no DNA mitocondrial. Temos estudos sobre isso. Com imagens dramáticas tiradas tanto com um microscópio eletrônico de varredura quanto com um de transmissão, onde você pode realmente ver o plástico destruindo as mitocôndrias, as estruturas que produzem a energia de uma célula. A exposição crônica aos nanoplásticos transforma as células num campo de batalha. A sua carga eletrostática impede que as mitocôndrias desempenhem as suas funções essenciais. E esta perturbação marca o início do lento declínio das células, tecidos e órgãos. Vimos agora os principais mecanismos de que partículas nanoplásticas carregadas danificam as células. Cada um desses processos é destrutivo por si só, mas também ocorrem simultaneamente e amplificam os efeitos um do outro. Esta reação em cadeia desencadeia uma avalanche de danos que levam à morte celular e, em última análise, causam colapsos sistêmicos e aceleram o envelhecimento biológico. Micro e nanoplásticos aceleram o envelhecimento. Tendemos a pensar que o envelhecimento começa com rugas, cabelos grisalhos ou fadiga.
Mas, na realidade, começa nas profundezas das células, com disfunção mitocondrial e falhas nos principais processos biológicos. Com o tempo, as células danificadas e moribundas acumulam-se e o corpo perde a capacidade de se renovar. O envelhecimento é o desgaste gradual dos mecanismos internos da vida. Os cientistas identificam vários mecanismos principais de envelhecimento, como estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, inflamação crônica, encurtamento dos telômeros, acúmulo de danos no DNA, alterações epigenéticas. Esses mesmos mecanismos estão subjacentes a várias doenças. Quando as mitocôndrias já não conseguem produzir energia suficiente, quando os danos no ADN se acumulam e quando a inflamação se torna crônica, o organismo torna-se cada vez mais vulnerável. É quando condições como diabetes, cancro, ataque cardíaco, demência e doença de Alzheimer começam a desenvolver-se. E todas partilham uma causa raiz: o envelhecimento das células e tecidos. Aqui está o ponto crucial. O nanoplástico carregado eletrostaticamente induz os mesmos processos estresse oxidativo, danos no DNA, disfunção mitocondrial, encurtamento dos telômeros, inflamação crônica e alterações epigenéticas. Assim, o nanoplástico carregado eletrostaticamente acelera artificialmente o envelhecimento celular. O que antes se desenvolvia ao longo de décadas pode agora progredir muito mais rapidamente sob a sua influência, e já estamos testemunhando as consequências. As doenças estão se tornando mais jovens. Os cientistas descobriram que as gerações modernas desenvolvem doenças mais cedo e acumulam mais doenças crônicas do que os seus pais na mesma idade. Mesmo uma diferença de apenas alguns anos traduz-se agora em taxas visivelmente mais elevadas de doenças. Câncer e hipertensão continuam sendo as condições mais comuns. Além disso, cada geração subsequente apresenta um aumento no número de doenças crônicas num único indivíduo. Doenças antes consideradas relacionadas à idade são cada vez mais encontradas em jovens. Notavelmente, esta tendência coincide com a crescente poluição plástica do meio ambiente. Como resultado da exposição a nanoplásticos carregados eletrostaticamente, a idade biológica das células de pessoas na faixa dos 20 ou 30 anos pode já corresponder à de uma pessoa entre 50 e 60 anos. É muito assustador como os nanoplásticos estão difundidos por toda parte. Provavelmente cada uma de nossas células, mesmo você falando e entre o público ouvindo, provavelmente todas as nossas células têm pelo menos alguns nanoplásticos. Então vamos resumir. O envelhecimento é uma degradação gradual das células do nosso corpo. Os nanoplásticos aceleram esta deterioração e provocam o próprio envelhecimento através de todos aqueles processos destrutivos dentro das células de que acabamos de falar. E aqui reside o ponto crucial. Os mesmos mecanismos que impulsionam o envelhecimento também estão subjacentes a muitas doenças crônicas. Por outras palavras, os micro e nanoplásticos não só aceleram o envelhecimento, mas também contribuem para o desenvolvimento de doenças. Hoje, micro e nanoplásticos são detectados em todos os órgãos do corpo humano e em todos os lugares, em cada órgão, em cada célula. As minúsculas partículas de plástico desencadeiam uma cascata de destruição interna. Os nanoplásticos danificam as membranas celulares, perturbam os canais iônicos, induzem estresse oxidativo, desativam as mitocôndrias e provocam mutações genéticas. Esses danos afetam todos os tipos de células da mesma maneira, seja no coração, nos ossos, nos pulmões ou em outros lugares. Agora sabemos a resposta à questão principal que deu início à nossa investigação: por que e por qual mecanismo os nanoplásticos são capazes de destruir sistemas vivos em nível microscópico. Mas o que faz isso significa para nós, para cada um de nós? Que doenças específicas surgem dessa destruição celular no corpo humano? As respostas estão na próxima parte de nossa investigação. Os micro e nanoplásticos são prejudiciais à saúde. Micro e nanoplásticos impactam o sistema nervoso. As doenças neurológicas são a principal causa de incapacidade física e cognitiva em todo o mundo, afetando quase 3,5 mil milhões de pessoas. Nos últimos 30 anos, o número de casos deste tipo não aumentou drasticamente, e os cientistas prevêem que nas próximas
2 décadas, este número poderá duplicar. Uma vez que esta tendência reflete um aumento da poluição plástica no nosso ambiente, torna-se claro porque que estas doenças estão a tornar-se mais prevalentes e porque estão a afetar cada vez mais a população mais jovem. Agora lembre-se da imagem de uma colher de plástico no cérebro. Infelizmente ele não fica ali inerte ou inofensivo. Partículas de plástico carregadas eletrostaticamente atacam os neurônios. As células cerebrais responsáveis pela maioria dos nossos pensamentos e movimentos. 10:09 da manhã, 10:38 da manhã. Todos os dias e todos os minutos, os nanoplásticos destroem silenciosamente as células dos seus cérebros e a exposição a estes minúsculos plásticos nunca para, na verdade, continua a acelerar. Consequentemente, os danos nos nossos neurônios levam a doenças graves e muitas vezes irreversíveis, como Alzheimer e Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia, acidente vascular cerebral e muitas outras. Mas os neurônios não estão limitados ao cérebro. 10:39 da manhã, 11:08 da manhã. Eles formam